Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos dar andamento naquele vídeo que eu fiz aí durante a semana, né, dos setups que eu criei ali, né, pessoal? Nem é setup, né? São exemplos que eu criei para vocês entenderem um pouquinho o número de oportunidades de acordo com a variação DX, né? Com agressão e sem agressão. Então, quem está assistindo aí os vídeos de material didático desde o início do ano ali, eu estou mostrando um pouquinho ali das oportunidades, né, do distanciamento da média móvel para vocês, né? Então a gente está utilizando o dólar. Quem não viu ainda, assista lá os vídeos que é bem mais fácil para você entender, tá? Mas a gente está utilizando a média 25 como parâmetro no dólar, né? E coloquei aqui na SmartBot 4 robôs rodando de exemplo apenas para vermos quantas oportunidades eles pegam, tá? De acordo com a variação DX que a gente estipulou. O primeiro, variação de 8, da média 25, segundo, 12, o terceiro, 16 e o quarto de 20 pontos em relação à média, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como foi aí na semana. Bom, o primeiro exemplo, ele rodou 1, 2, 3, 4, 5, rodou segunda a sexta, tá? Rodou os 5 dias da semana. Os com agressão a gente rodaram 3, né? Porque a gente fez durante a semana ali nos vídeos, né? Então vai estar com a amostragem menor. Bom, mas para vocês entenderem, esse primeiro exemplo aqui, então, pessoal, só lembrando, isso aqui não é um setup, não é um robô para operar, é apenas a gente colocou isso aqui para ver o número de trades que eles fariam, né, com esse DX. Óbvio que a gente não vai operar uma coisa aleatória assim, né, só para ver. Então, tem várias outras funções que a gente tem que colocar para operar um robô e a gente vai até criar um robô aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona, tá? Então, só vamos entender as oportunidades que ele teve. Então, é o seguinte. Esse primeiro aqui, então, era um média 25 DX de 8, ou seja, quando o preço abrisse uma variação de 8 pontos em relação à média 25, ele entraria na operação buscando um retorno do preço à média. Se o preço continuasse indo, né, ou seja, fosse contra a nossa entrada, ele estoparia com 10 pontos. E o ganho seria apenas na saída pelo toque na média, tá? Todos os robôs iguais, tá? Sairiam no toque na média com ganho ou com prejuízo se ele desse ali 10 pontos contra a nossa entrada. Mas ele também poderia sair na média com prejuízo, pode acontecer também, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Primeiro aqui, pessoal, durante a semana, com DX de 8, na média 25, realizou 46 operações, tá? Lembrando que nós colocamos a configuração também para que ele, depois que tomasse uma perda, não entrasse novamente. Ou seja, foram 46 movimentos durante a semana, onde aconteceu a variação DX de 8, tá? Aconteceu a variação DX de 8 e ele entrou na operação, ou seja, saiu e voltou na média e aconteceu a variação mínima de 8 ali para entrar na operação, tá? Essa versão aqui está sem agressão ligada, então fez 46 operações, teve 60% de lucro, tá? Mas terminou negativo. Por quê, pessoal? Porque os trades com prejuízo, mesmo que forem 40%, né, superaram os lucros. Porque cada prejuízo teve um prejuízo de R$100, tá? Cada prejuízo R$100. Ou pode ter tido menos, né? Alguns prejuízos menores, por quê? Porque pode ter voltado no toque da média com prejuízo menor, tá? Vou abrir o relatório completo aqui, que fica fácil de entender. Olha só, lucro bruto 1.240, prejuízo bruto 1.490, então ficou menos 250 no final. Vamos ver os prejuízos brutos aqui. Ó, médio de 82, tá? É isso, porque teve alguns até com mais, ó, 115, que foi spreadzinho, tá? E alguns com menos, né? Então ficou a média ali de R$82. Lucro médio 44. Então veja, o prejuízo médio 82, o dobro praticamente do lucro médio, né? Então por isso que mesmo ganhando 60% do tempo, ele terminou aí levemente negativo, tá? Claro, pessoal, um exemplo, isso aí, essa informação seria interessante quando a gente vai criar um robô baseado nesse tipo de entrada, tá? Mas nesse momento aqui a gente não está se importando com isso aqui, só quero entender um pouquinho a dinâmica das entradas aqui, tá? Então terminou menos R$250. Beleza, vamos lá para o segundo, pessoal. Então, ó, pensa, 46 operações com DX de 8. DX de 12, quantas operações? 17. Já caiu significativamente, hein?
Significativamente, fez 17, menos da metade, quase um terço das operações com a variação DX de 12, né? Teve 52% aí de trades com acerto. Veja só, pessoal, mesmo com a variação maior, ele não aumentou a taxa de trades com lucro, tá ok? É interessante entender isso aqui, tá? Mesmo entrando com DX maior de 12, ele realizou menos operações, mas teve uma taxa de lucro menor. Vamos entrar aqui para a gente observar então. Lucro bruto, prejuízo bruto ficou menos 220. O geral ali ficou um pouquinho... não ficou tão ruim, né? Ficou isso aqui quase igual, né, galera? Ficou um pouquinho menos negativo ali só, mas muito parecido. Mas vamos ver ali, ó. Prejuízo médio, 88. O lucro médio foi até um pouco maior, porque ele entrou melhor posicionado, né? O lucro médio ficou um pouco maior. Porém, como ele operou menos, os trades com prejuízo foram significativos, 8. Então, olha, ele teve 9 trades com lucro apenas e 8 com prejuízo. Então, quase igual, tá? Quase igual o número de trades. Diferente desse aqui, né? Vamos ver aqui, pessoal. 28, 18. Tá? Então, teve muito mais trades com lucro com DX menor. Tá? E a frequência foi maior de operações, né? Então ele conseguiu ali uma diferença significativa. Aqui já ficou praticamente igual, tá? Mesmo entrando com DX menor, né? Vamos lá. O terceiro, DX de 16, realizou 8 operações, em torno de metade do que fez no 12, né? E mesmo assim, olha aí, terminou mais negativo do que o primeiro, tá? Mesmo entrando com DX de 16, 37% apenas de lucro, pessoal. Interessante para vocês entenderem a dinâmica de como funciona. Operou bem menos, tá? Operou bem menos e teve uma taxa baixíssima, né, de trades com lucro. Vamos abrir aqui o relatório. Olha lá. 3 com lucro, 5 com prejuízo. Por quê, pessoal? Porque quando você está trabalhando com uma distorção significativa, ou seja, no caso no 16 ali, ele vai entrar praticamente nos movimentos difíceis, tá? Que são os movimentos bem mais fortes e onde a probabilidade já é grande de fazer uma movimentação mais direcional, tá? Então é interessante vocês entenderem isso, porque às vezes o cara acha que entrar com a distorção maior é muito mais seguro. Financeiramente, não só isso, pessoal, tá? Então tem muita coisa que a gente tem que analisar, porque eu vou ter que ensinar para vocês, né? Mas isso aqui é uma primeira coisa para vocês entenderem. O muito importante é encontrar um ponto de equilíbrio, galera. Não é bom entrar tão cedo, como não é bom entrar também tão tarde. Porque entrando tão tarde, você vai realizar poucas operações e algumas delas vão ser difíceis que você vai perder. Né? Só que você não vai conseguir recuperar. Então você viu que entrando com DX de 8 aqui, ele terminou negativo, mas operou bastante e teve trades com mais lucro. A gente conseguiria fazer um gerenciamento aqui muito interessante, 60% de lucro. Então a gente conseguiria fazer um bom gerenciamento aqui, já num 30% de lucro aqui, bem complicado, a gente tem que lidar de uma outra forma, tá? E o DX de 20, pessoal, olha lá, DX de 20, 3 operações, 33% apenas aí de lucro também. Veja, DX de 20, tem gente que acha que DX de 20 é impossível perder. Perde também, galera, tem movimentações bruscas. É claro que a gente teve aí algumas notícias, né, que ficou ligado durante a semana ali, no caso do CPI, acho que teve, né, que foi uma movimentação forte, estopou mesmo, né? Aqui foi mesmo aqui, ó. 10,5 ali foi CPI dia 15, tomou essa perda aqui. Ganhou alguns trades também, né? Olha aí. Foi 3 trades, né? Perdeu 3, ganhou 1, tá? Mas você precisa entender isso, né? Mesmo com DX de 20 é complicado. Tem que entender a dinâmica do operacional, os ranges. A gente vai falar no próximo vídeo sobre isso, tá? Vamos lidar um pouquinho com os ranges depois que o preço depois que o robô entrou na operação. A gente vai lidar com os ranges. Aqui a gente está monitorando um pouquinho o número de entradas, para você entender como que é a dinâmica da entrada com DX variáveis, né? Aí agora depois a gente vai fazer o que, pessoal? Vamos ver os ranges. O que a gente vai fazer depois que entrar na operação? O que é interessante, tá? A gente vai falar mais sobre isso aí. Bom, e tem também os com agressão, tá? Então eu fiz ali, ó, operou 1, 2, 3, quase 4 dias. Aqui eu botei no final, no meio do pregão, né? Mas quase
quase 4 dias, tá? Olha, o DX, ó, então esse aqui é um com agressão, o que é? O DX de 8 com agressão. Ele fez 21 operações nesses 3 dias e meio. Terminou negativo 70%, taxa de lucro de 57%. A agressão ajuda, pessoal? Ajuda, mas não faz milagre, tá? Não faz milagre. Então, veja, não terminou com a taxa de acerto tão boa quanto a sem agressão. Por quê? Porque operou menos também. Então, tudo isso tem que ser visto, né? A agressão vai restringir um pouco o número de entradas, mas a gente sabe que tem uns movimentos que ele vai entrar e vai dar problema. Então, tem que trabalhar, tem que usar a agressão de uma forma que seja positiva no operacional, né? Então, olha lá, o 2, pessoal, DX16, operou 8 vezes, tá? 50% ali de lucro, terminou R$300 negativos, tá? Então teve mais stops ali, mais perdas do que ganhos. Olha aí, 4, só que a perda, o lucro médio pequeno e o prejuízo grande, tá? Então não fecha a conta, tá? Não fecha a conta. E o último aqui, pessoal, o terceiro é o DX de 16, operou apenas uma vez com agressão. Veja só, pessoal, muito restritivo, ou seja, o DX16 já é um DX alto, tá? Mediano para alto. Com agressão ele fica mais restritivo ainda, entrou apenas uma vez e entrou para perder no CPI, na notícia, tá? Então lembrando que notícia, pessoal, é movimentação brusca, agressão padrãozinho ali, stop curto não segura, né? Porque lembra que o stop de 10 pontos é curtíssimo, né? Entrou para estopar. O 130 aqui, pessoal, um pouquinho mais do que 100 reais, que é spread da notícia ali. Dá um tiro lá e ele pega spread, tá? Mas tranquilo. E o último aqui eu deixei de 20. Entrou também no CPI e só fez esse trade e entrou para estopar. Entrou e tomou a perda lá no CPI, tá? Então fez um trade a semana inteira com o DX de 20 com uma agressão que fica bastante restritivo, né? O 16 também apenas uma operação e daí a partir de 12 e 8 que operou mais com agressão, né? Mas mesmo assim, 21 aqui fez 46, é claro que teve um dia a mais aqui, né? Mas restringiu razoável, né? Restringiu razoável. Vou deixar rodando aqui para a gente ver mais uma semana cheia, né? Para a gente poder comparar na próxima semana então um pouquinho disso aí. Mas durante a semana eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ranges, tá? Então a gente viu aqui os pontos de entrada, como é que funciona a entrada na operação. E não se assustem com perder os 100 reais, por exemplo, isso aqui não é isso que a gente está querendo ver agora, pessoal, tá? Não é o lucro, o prejuízo, não. É só o número de entradas, quantas entradas cada X faz, porcentagem de acerto ali, de deu certo ou errado, só para vocês entenderem, né? Agora a gente vai ver um pouquinho no próximo vídeo como que é a questão do range. Quando você entra na operação, vamos ver os dados estatísticos de range, o quanto a gente tem que analisar. A gente vai estopar com 10 pontos contra? É inteligente isso ou não? Então a gente vai entender esse critério, tá? Para você entender em base estatística como que funciona a dinâmica do trade, né? A dinâmica do mercado e como que a gente vai parametrizar um setup para aumentar a porcentagem de acerto. Então veja, quando a gente entra na operação, então vamos pegar aqui, ó, primeiro, DX de 8, tá? Entrou com DX de 8, fez 46 operações com uma taxa de 60% de lucro. Como que a gente vai fazer para aumentar essa taxa de acerto dele, né? Então, a gente vai ajustar o stop dele que está em 10 pontos em um padrão onde estatisticamente fique bem mais favorável para a gente, né? Então, a gente vai analisar. Então, a gente não vai... O ponto de entrada é um dado que nós analisamos indicadores estatísticos para ver qual o melhor ponto de entrar. É o 8, é o 9, é o 10, é o 11, é o 12... Tá? A gente vai ajustar um equilíbrio no ponto de entrada, com agressão, sem agressão, com agressão de quanto, tá? Depois de entrou na operação num ponto que é interessante para a gente, mas não é mágico, é interessante, nós vamos também ver o range. Depois da operação, em quantos pontos a gente vai falar, olha, aqui eu vou estopar o meu risco máximo, né? É isso que as estatísticas também nos ajudam a monitorar, a não estopar muito rápido e o mercado depois vir dar o nosso ganho, a gente já estopou, e também não estopar tão longo que a gente entregue todo o lucro que a gente vai estar ganhando nos outros trades que derem certo. Então a gente vai fazer essa análise também, e também tem que ter equilíbrio nesse ponto. Sempre a gente tem que ir buscando o equilíbrio do melhor ponto de entrada
com equilíbrio, um melhor range com equilíbrio, para que a gente traga sempre os trades com lucro para cima e tenhamos um lucro e prejuízo de cada operação equilibrados, para que esse tanto que a gente faça de lucro seja maior do que o tanto que vai ter de prejuízo. E é isso que vai trazer resultado positivo para o setup, né? Então, é esse equilíbrio entre trades com lucro, trades com prejuízo em porcentagem e também o financeiro dos trades com lucro e dos trades com prejuízo que a gente vai fazer esse gerenciamento. É esse gerenciamento que põe dinheiro na nossa conta, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês durante a semana aí sobre o range e como que a gente vai entender os dados estatísticos que a gente monitora da movimentação do mercado para parametrizar esse dado ali também no nosso setup, tá bom? Então é isso aí, galera, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo aí de material didático. Até mais!